Olá, 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 boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Quero começar eu hoje, não Jean, mas fazendo um apelo a todos vocês que já estão entrando aí, para nos ajudarem aí nos convites às pessoas para que eles participem. E aí já vou pedir, inclusive, a vocês, a Dani, a Jean e a Túlio, para mandar também aí. Aproveita, vai lá no aviãozinho que está lá embaixo na live e mandem para os seus seguidores, façam o máximo de convite possível, já estou fazendo isso aqui, para que cada um Vamos lá. possa participar da nossa live também, assistir e também mandar o seu comentário, falar um pouquinho sobre o que está achando, comentar os assuntos do dia, porque hoje vou contar uma coisa, viu? Não vai faltar assunto. Inclusive, já vou aproveitando aqui e fazendo um pedido aos nossos comentaristas, pelo amor de Deus, economizem no tempo, porque hoje tem muita conversa pra gente aqui, viu? Vamos Eu ser sei que isso é um pedido, objetivos, né, hoje. eu sei que Daniel, é um pedido que a gente tem que fazer muito mais a Túlio, né, do que Com qualquer toda outro, certeza, com os toda outros certeza. dois, mas tudo bem. Diga aí, Jean. só fazer um teste aí para o pessoal que está chegando aí, além de reforçar para que, por favor, pessoal, vão aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e convidem pelo menos 5 pessoas. Além disso, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, me ouvindo legal, se vocês conseguem ouvir e nos enxergar bem. Dê esse feedback aí, responde sim, responde aí se está tudo ok, bota um legalzinho assim, até porque isso também aumenta aí o engajamento da live. É isso aí. Mas vamos Vamos lá, botar um monte de Daniel, quais são os coraçãozinho assuntos aí. hoje? Hoje tem Vamos muita lá, coisa boa para a gente eu debater aqui, tenho, né? exato, eu estou aqui com 4 assuntos que eu, na verdade tinha colocado 3, já coloquei mais um, então por isso que a gente precisa correr no tempo aqui da gente para esses comentários. Evidentemente, 2 assuntos estão envolvidos que a gente vai discutir aqui, que foi o pedido da prisão que aconteceu hoje. O Renan Calheiros, o relator da CPI, pediu a prisão do ex-secretário da SECOM, né, que está depondo, o depoimento não acabou, ele foi suspenso só. E outra, uma confusão que houve lá quando o Flávio Bolsonaro chegou na CPI. Esses 2 assuntos a gente vai discutir. A gente vai discutir também, para a alegria dos nossos internautas aí que estão nos acompanhando, a pesquisa que saiu há pouco tempo do Datafolha, né, entre Lula, levantando aí quem ganharia no segundo turno, Lula e Bolsonaro. Eu estou dizendo para a alegria dos nossos internautas, porque toda vez que a gente fala desse assunto aqui, vem os carimbos, né? Os carimbos vão nas nossas testas. Bomba, né, Qualquer Dani? comentário nosso, ou você é bolsonarista, ou você é petista, é lulista, é bolsomínio, é petralha, A enfim. gente já está acostumado. Já, vem essa verdadeira festa. Então, esse assunto daqui a pouquinho a gente vai falar, e também sobre a economia do Rio Grande do Norte, aí depois dessa liberação da governadora, de algumas restrições, né, impostas pelo governo para esse momento de pandemia. Vamos começar então, a gente já está aqui com um número bacana, os seguidores estão chegando, e eu quero começar com essa história do pedido de prisão lá na CPI. Nós temos um vídeo aqui, Carlinhos vai colocar já já pra gente, que foi o momento mais polêmico envolvendo o depoimento do ex-secretário da SECOM. Fábio Weingarten. Isso, Fábio vai. Weingarten. Obrigado por traduzir essa palavra, Eu esse nunca acerto o nome sobrenome. desse cara, eu Não, eu faço também, eu já Fábio desisti. Vanguard. Eu já desisti. Fábio É Vanguard. difícil. É o ex-SECOM, o Fábio. Pronto, morre aí nessa história. E não vamos Fábio, mais falar Fábio, dele. É né? o Fábio. Guide. É isso mesmo, Túlio. O cara sai de Macau para falar desse jeito. É muito treino, viu? É muito treino. O inglês. Então, durante o depoimento, ele começou o depoimento até tentando fazer as respostas. Nós assistimos aqui na redação o depoimento até o momento da suspensão dessa sessão, né? E o que eu achei interessante é que no começo ele estava até bem. Mas depois a pressão foi tão grande, o Renan Calheiros o tempo todo pressionando ele de tal forma que ele começou a se contradizer. E a contradição mais forte, na verdade, houve em relação a uma campanha, que ele disse que a campanha não foi feita pela SECOM, não foi feita pelo governo, que foi uma campanha que dizia o Brasil
Brasil seguindo em frente. Não pode parar. Não pode Brasil parar, não exatamente. pode parar. Obrigado pela Imitando correção. o que aconteceu na Espanha, né? Na Espanha eles fizeram exato. algo E ele parecido. negou que tivesse participação do governo nisso, e depois ficou provado que, inclusive, nas redes sociais da própria SECOM, essa campanha estava lá publicada. Então ele se contradiz, foi o momento em que Renan foi muito duro com ele e ameaçou pedir prisão dele. E depois, aí foi realmente a grande contradição, porque ele disse que na entrevista que concedeu à Veja, algumas semanas atrás, ele não afirmou que o ex-ministro Pazuello era incompetente. Ele disse, não, eu não afirmei isso, não existe isso na entrevista e eu não disse isso ao repórter. E solicitaram a gravação. O site da Veja, durante o depoimento, publicou exatamente esse trecho. É o que a gente vai ver agora. Carlinhos, eu queria pedir para você soltar esse vídeo aí. Chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. O senhor Não chamei. Tem milão isso aí que Quem está falando agora, quem tá falando agora, fazendo um questionamento... Tá aí, o vídeo tá rolando. Ah, tá rolando? Ok. Eu vou pedir para colocar novamente o vídeo, tá? Por favor, Carlinhos. Vamos fazer silêncio nós aqui, vamos ouvir o que disse o depoente. chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. O senhor Não chamei. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Então, ele realmente, pelo menos se esse áudio eu acredito que a Veja não colocaria um áudio que não fosse da entrevista, ele chamou realmente o Pazuello de incompetente. Nessa contradição, veio então o pedido de prisão. Renan disse, eu quero aqui pedir, solicito que o presidente decrete a prisão em flagrante porque o depoente está mentindo. Eu queria ouvir vocês, eu vou começar aqui com Túlio Lemos e fazer mais uma vez um apelo que Jean fez no começo aqui. Vamos correr com o tempo porque tem muita coisa. Túlio. Se for proibido mentir no Congresso, é melhor fechar as portas. Na verdade, a gente precisa explicar, porque as pessoas dizem, fulano pediu a prisão porque mentiu. Os senadores e deputados mentem todos os dias ali naquela casa. Aliás, a classe política, ela é muito, é como matéria-prima principal isso aí. Agora, é bom que se deixe claro o porquê dessa possibilidade de pedido de prisão. É que quando você está depondo numa comissão parlamentar de inquérito, se estabelece como norma que você está sob juramento. E sob juramento, se você mentir, é uma desmoralização à CPI e você pode ser preso em flagrante delito. É isso que se estabelece. Só que, numa situação como a de hoje, por exemplo, Pazuello não, o Queiroga foi acusado de ter mentido. Outros depoentes também, né? Mas o de hoje ficou uma coisa mais caracterizada, a comprovação. Você diz algo aqui que não havia dito, ou que nega ter dito. De repente chega uma prova que é um áudio da sua própria voz desmentindo o próprio. Então, ficou caracterizado e isso aí é que gerou o pedido de prisão. Na verdade, a CPI, ela nesse momento termina se enfraquecendo um pouco, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais, mas na medida em que se está caracterizada a mentira deslavada, o relator, que pode ser pedido pelo relator por qualquer um dos integrantes, foi acompanhado por outros integrantes, como Randolph, como outros senadores, e o presidente disse que não iria cumprir a função de carcereiro, né? Então ele abriu a porteira. Acabou-se o respeito em relação à CPI. Agora, o próximo caso... Eu queria pedir que, aí eu vou lhe interromper agora, porque eu também ia provocar exatamente esse mesmo ponto aí, eu queria ouvir Jean, em relação à posição do presidente. No momento que o presidente diz o seguinte, isso aqui não vai virar, eu não sou carcereiro, né, e é uma desmoralização para, a leitura do presidente foi o contrário, é uma desmoralização para a comissão de inquérito, se um depoente for lá e sair preso. Ele não faria isso. Ele, inclusive, tentou sensibilizar todo mundo, dizendo o depoente tem filhos, como eu tenho na escola, como é que ele vai sair daqui? Então, ele tentou contemporizar
né? Lá em Macau, Túlio, a gente chama de passar o pano, né? Ele tentou passar o pano nessa história. Eu queria ouvir Jean se ele concorda que realmente, como o Túlio colocou, se não era o caso de comprovada ali uma mentira do depoente, você não deveria ter sido preso. Olha, eu acho isso, eu considero abuso de autoridade e, na verdade, uma tentativa de espetacularização disso lá. Tudo um circo montado. Renan com artilharia pesada, experiente que está lá com sangue nos olhos para tentar fazer esse teatro. Eu acho exagero, mas acho que o erro do Fábio Van Garden foi cometido na própria entrevista. Existe um ditado que diz, não me lembro o autor, de que quando você não tem nada a dizer, é melhor você ficar calado. Então, a grande bobagem que ele cometeu foi lá atrás, quando concedeu aquela entrevista à revista Veja, onde ele fez gravíssimas acusações ao ministro Pazuello e, por consequência, ao presidente Bolsonaro. Isso, inclusive, o afastou do próprio Palácio do Planalto e, inclusive, o colocou no olho do furacão. Se ele tivesse ficado calado, ninguém nem ia lembrar que ele existia. E aí ele foi falar merda, foi falar besteira, bobagem, e acabou sendo chamado para depor na CPI. E agora está encurralado porque foi comprovado que ele mentiu. Isso foi desmascarado hoje. Então foi um depoimento grave. E uma outra novidade que surgiu também no meio do depoimento, que eu acho que é muito ruim para o governo, é em relação a essa documentação da vacina que chegou e o governo federal ficou 2 meses sem receber, que ele próprio confirma, mesmo tentando insistentemente defender, isentar o presidente Bolsonaro de qualquer culpa, ele acaba o colocando também no centro do furacão. Eu acho que o erro foi cometido lá atrás, mas acho um exagero essa tentativa de querer espetacularizar, promovendo prisão de A ou B, até porque ele foi lá, diferente do ex-ministro Pazuello, com a maior boa vontade de depor e está lá prestando as informações, tem que ser tratado com respeito. Eu já ouvi até um meme, já chegou aqui para mim, dizendo que o Pazuello deve estar com tanto medo que ele agora está tentando forjar um atestado de óbito, na verdade, para não ir nem na CPI depois do que ele tem provocado de adiamento. Cancelar, né? Cancelar a CPI. Jean parece que está com discurso de senador, assim, de governista, porque CPI sempre vai ter governo e oposição, né? É aquele discurso já pronto, a espetacularização, são vítimas da situação. Não. Na verdade, não coloquei como vítima, não, mas eu coloquei como espetacularização. Você promover a prisão de alguém que está ali por livre e espontânea vontade. Você faz a investigação, fecha e depois você decide se vai prender, se o cara tem culpa ou não. O cara ser preso. Inclusive o presidente da CPI, ele resolveu, já foi dito há poucos instantes, antes mesmo do retorno do depoimento do Fábio, ele resolveu enviar esse depoimento, já o conteúdo que existe agora, para o Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Federal no Distrito Federal, para que haja um parecer e aí sim ele toma uma decisão do que vai fazer a partir desse parecer, se ele mentiu ou não mentiu. Agora, o interessante é jogar essa responsabilidade para o Ministério Público, né? Independente da gente concordar ou não com o pedido de prisão. Eu acho que ele está querendo uma opinião alheia ao processo para dar um certo ar de independência e chancelar talvez alguma atitude que ele queira tomar, não sei. Dani, eu queria parar agora aqui para a gente ouvir a opinião de Dani a esse respeito. Fala, Xará. A respeito da CPI como um todo, né? Bom, eu acho que foi um péssimo dia para o governo, mas acho que hoje realmente foi muito ruim, né? Por conta dessa questão que o Jean falou, dessa documentação da Pfizer, né? E do próprio Weingarten confirmando, né, que houve o recebimento desse pedido da Pfizer e o governo simplesmente ignorou. Então, isso aí eu acho que realmente foi muito ruim para o governo Bolsonaro e eu acho que foi uma sessão de CPI, assim, muito, digamos que radical, eu diria até, né, pelo posicionamento tanto do Renan quanto do próprio depoente, né? O Weingarten, ele claramente mentiu ali, não é? Não conseguiu segurar a onda de Renan Calheiros, experiente demais, e ali ele estava tentando exatamente fazer uma comparação com o que o Weingarten tinha dito na Veja, tentando apresentar tudo aquilo novamente ali na CPI, e o Weingarten simplesmente não conseguiu
confirmar o que ele próprio já tinha dito à Veja, porque ia pegar muito mal, né? Ele repetir tudo aquilo ali, ele tentou sair por um lado por outro, não conseguiu. E aí o Omar Aziz, né, que é o presidente da CPI, teve um momento que ele pegou muito duro com o Weingarten, que ele disse, olha, você está aqui por conta da entrevista da Veja. Senão a gente nem lembrava que você existia. Né? Então, mais ou menos isso que ele colocou agora, né? Ele, na verdade... Exatamente. Ele atirou no que viu Veja, e acertou no que não viu, né? Na entrevista da Veja ele disse, eu estou à disposição, inclusive, para ir na CPI, né? Então, ele realmente ele deu muito mal com isso. Eu acho que o mais grave... Eu acho que o mais grave em relação à questão do governo foi um auxiliar de primeiro escalão, vamos dizer assim, que era o que ele utilizava naquele momento, de falar a respeito dessa comunicação da Pfizer. A gente vamos tirar a espetacularização, sim, vamos tirar a politização, a partidarização e vamos raciocinar que em setembro, foi mais ou menos a data que ele disse que a Pfizer entrou em contato para entrar em contato com o governo para oferecer as vacinas. Ou seja, vamos parar e vamos ver qual era a contabilidade mortal naquele momento e quantos milhares de pessoas morreram de setembro até novembro, a data que o governo resolveu responder à Pfizer. Então, a gente está tratando de vidas humanas, não está tratando de uma coisa política. É preciso deixar bem claro isso. Exatamente. E quando se fala disso aí, para mim foi o mais grave, né? O restante da situação foi mentiu, não mentiu e tal, é uma questão política, o governo, a oposição aí, como já me disse, o Renan querendo pegar duro aí com o governo, cada um está fazendo o seu papel. A gente falou aqui já, CPI é um instrumento político, das minorias, inclusive, é para se investigar. Agora, tirando um pouco essa parte aí, que está previsto no regimento a questão de prisão, está previsto na normatização desse formato de comissão, se é correto ou não, a pessoa foi lá e tal, mas eu acho que, de certa maneira, impõe um certo respeito. Você está diante da classe política, você olha para um lado, aí vê um senador como Renan Calheiros e você acha que ele não merece o menor respeito. É uma opinião de cada um, mas ali você está diante de um senador imbuído aí, revestido de uma capa de relator de uma comissão de inquérito com poderes que não são usados na normalidade do Congresso Nacional. Eu acho que o principal foi aí essa questão da carta, né, da comunicação da Pfizer, foi ignorada. E mais, não foi só o presidente que recebeu, o vice também recebeu, vários ministros também receberam essa comunicação. E isso era coisa nem para era para ter sido invertido. Qualquer governo iria atrás. Onde é que está se fabricando vacina em qualquer parte do mundo? Exatamente. Parece que o governo brasileiro fugiu. Parece que o governo fugiu da vacina. Só informação para vocês, inclusive há poucos instantes eu estava vendo na Globo News, um dos comentaristas, eu acho que foi o... me falha a memória agora. Ele ligou ao vice-presidente e ele negou que teria recebido essa comunicação da Pfizer. Né? Ele nega que recebeu esse e-mail. Ele não foi comunicado. Agora, eu ia falar sobre... Independente de ter chegado ao vice-presidente, chegou ao governo. Né? Chegou o próprio presidente da República e a vários outros ministros. Né? Eu estava falando sobre a espetacularização. Mas quem fez muito isso aí nessa CPI hoje, né, nessa audiência, foi o próprio Flávio Bolsonaro, né? Ele foi ali apenas para isso. Eu vou, inclusive, pedir, Dani, a gente tem esse vídeo aqui da entrada do Flávio Bolsonaro, e o que eu acho mais interessante, ele apareceu até agora 2 vezes na CPI. Só para isso, né? A primeira ele chegou no início da CPI, lá no primeiro dia, para dizer que era um absurdo as pessoas estarem ali se aglomerando. Estavam correndo risco de vida. Né? Vindo da família Bolsonaro, isso eu comentei aqui na nossa primeira live que isso é assustador, né? Ver esse tipo de reação realmente é assustador, não, vamos mudar a palavra, isso é ridículo. E aí veio, ele cara hoje de entrou, pau ao extremo, né? Ele hoje entrou na CPI para para falar algumas coisas em relação a Renan. E eu queria que vocês acompanhassem com a gente aí qual foi a declaração educadíssima que o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, deu na CPI. Carlinhos, pode soltar para a gente aí?
Eu tive a impressão naquela hora que Renan levantou, eu disse, vai puxar uma arma. Né? Porque a reação dele foi, ele levantou para briga, né? Porque realmente pegou pesado, né? O Flávio Bolsonaro, né? Ele realmente foi ali para isso, né? Ele claramente entrou ele foi ele aí entrou ali só para tentar a sessão. Exato. Na verdade, exato. já tinha havido uma solicitação do presidente. O presidente iria suspender a sessão. Posso falar? Porque havia uma votação no Senado. Então ele ia suspender, segundo o presidente da CPI, a pedido do presidente do Senado, suspender a sessão. Só que isso foi se prolongando, e quem entrou ali para resolver o problema de forma bem respeitosa foi Flávio Bolsonaro. Diga aí, quem pediu para falar foi Jean. Não, né? vamos lá, eu vou Jean. falar por último. Eu quero ouvir primeiro Túlio e Dani, mas vamos correr, porque tem novidade aí para a gente comentar também, inclusive pedido de nova CPI, né? Hoje é um dia péssimo para o governo. Do tratoraço, né? Túlio. Olha, eu acho que os dois falaram a verdade. Na verdade, Renan e Flávio falaram a verdade mutuamente. Não, tirando a brincadeira de lado... Pelo menos Renan e Flávio não podem ser presos hoje, né? Porque hoje hoje não. Hoje ninguém... Dos dois não houve mentira no Congresso. Eu acho o seguinte, eu acho que, tirando a parte da brincadeira, eu acho que tem uma coisa também que eles usam, né, pelo menos dizem usar, é a questão da quebra do decoro, né? Você está diante de um parlamentar. O grande problema é que todo mundo no Congresso tem um passado. Uns um passado podre, outros mais ou menos, outro um futuro quase. E aí, as pessoas, quando você que tem um passado podre me atende aos meus interesses, eu consigo esconder essa visão que tenho sobre você. Quando você passa a ser oposição aos meus interesses, aí eu passo a vê-lo como realmente você sempre foi. Essa foi a questão. Renan serviu ao governo até pouco tempo, né? Isso estava servindo até o momento em que viu que o filho poderia ser alvo da CPI, se adiantou, articulou, é de um partido que sabe usar bem o poder que tem dentro do Congresso, se fez relator, se fortaleceu porque o Congresso o abrigou, o hospedou como relator, então ele se fortaleceu. O Flávio, né, o governo, trata Renan hoje, assim como tratou o Rodrigo Maia, que serviu aos interesses do governo, engavetando dezenas de processos de impeachment, servia ao governo. Na medida em que passou a não servir mais os interesses, aí passou a ser visto de outra forma. Então aí, na verdade, só para concluir, o que eu acho nisso aí, em qualquer outra situação você diria, mostra desespero do governo, é verdade. Mostra destempero e descontrole emocional, é verdade. Mas em se tratando do filho do presidente, parece ser algo de caso pensado, para sacudir, para chacoalhar, para mostrar a Renan que nem tudo que ele for fazer, ele vai estar sozinho, vai ter gente ali para ir para a pancada, para o embate, para o conflito, sem medo. Então isso aí foi mais ou menos um recado do clã Bolsonaro para o senador Renan Calheiros de que preste atenção como é que você vai se comportar, porque eu estou aqui e qualquer coisa vai ser daí para pior. Foi mais ou menos assim um recado explícito, foi pelo menos essa a minha avaliação. Bom, a minha avaliação é de que realmente foi... Era para eu falar mesmo agora? Sim, pode falar. Tá. A minha avaliação é que realmente foi tudo ali pensado, não é, por ele. Eu acho que não foi direcionado exatamente a Renan, essa atuação de Flávio ali naquele momento, mas ao fato de que o Weingarten estava indo muito mal durante o seu depoimento, né? Então, naquele momento, ele estava muito pressionado, foi ameaçado de prisão, inclusive, né? Então, muito pressionado, e a bancada governista claramente não estava conseguindo rebater aquilo ali, né, que estava acontecendo. Então, chega um Flávio Bolsonaro desbocado, né, ao estilo da família mesmo, né, e sem papas na língua foi lá e disse
qualquer coisa para agredir mesmo a pessoa, né? Pessoa do Renan Calheiros, do relator, né? Que chamou de vagabundo, né? Foi a palavra utilizada. Diga. Dani, me permita dessa vez concordar com o Túlio. Por que eu vou concordar com o Túlio em relação a um recado dado pelo governo na pessoa de Flávio? É porque o Congresso conhece de todo o clã Bolsonaro o Flávio como mais moderado, o articulista, o que consegue conversar com vários setores do Congresso. Ele é tido como um cara muito habilidoso. E nesse momento ele entra na CPI e tem uma reação completamente diferente de tudo que ele, o único da família, representa nesse relativo equilíbrio ali de tratar com vários setores do Congresso. Ele ataca diretamente o senador. Então eu concordo com o Túlio. Eu acho que foi muito mais um recado dado de forma dura para Renan, não só para Renan, mas para todos da CPI, de como o governo vai para esse confronto. Agora, eu acho que não deixa de ser um recado. Eu acho que não deixa de ser um recado para... Mas eu acho que, na minha opinião, eu insisto que eu acredito que aquilo ali foi a intenção mesmo para dar uma acalmada, entre aspas, né, ali nos governistas, aliás, na oposição, né, que estava o Fábio Weingarten, que estava ali totalmente desmoralizado. Vamos mudar a pauta. Eu queria... Mas eu ia falar, por último, eu queria dizer que eu achei que o Flávio realmente deu uma agitada, uma mexida ali, e que cumpriu bem o papel dele. Concordo que ele quis dar um recado, deu uma chacoalhada, chamou o Renan e falou verdades, relembra o Brasil, marca a sua posição e está fazendo o papel dele muito bem. Para o que ele se propõe a fazer ali, está fazendo o papel de governista como poucos e mandou bem o recado. Mas eu acho que o dia é péssimo para o governo, todas essas provas produzidas, e ainda mais notícia que a gente vai falar agora de pesquisa com Lula na frente de Bolsonaro, nos cenários, e também o protocolo aí de uma nova CPI para investigar esse orçamento secreto. Aproveite que você está falando e emende aí na CPI do Tratoraço, Jean, por favor. Bom, na verdade, essa informação, eu vou até passar a bola para Túlio, mas a informação é recente de que o senador Stevenson Valentim, aqui do Rio Grande do Norte, me parece que protocolou o pedido de abertura de uma nova CPI, desta vez para investigar as suspeitas de um orçamento secreto aí de 3 bilhões. É isso, Túlio? Acho que ele assinou, né? Ele assinou. Na verdade, esse pedido está tramitando, está circulando entre os senadores, precisa de 27 assinaturas para que seja protocolado o pedido de uma nova CPI. O assunto ainda está rendendo bastante, apesar da defesa do ministro Rogério Marinho, mas é possível realmente que dê prosseguimento. O simples fato de ter essa CPI em andamento, e naturalmente a mais importante, e a que concentra todas as atenções, afinal de contas estamos falando da questão da vida, né? A CPI da Covid, é necessário saber que outras podem ser protocoladas e, em paralelo, ser instaladas posteriormente. Mas é uma dor de cabeça já, é uma bomba com efeito retardado para o governo. É tipo assim, você está vivendo esse inferno momentâneo da CPI Covid, quando for terminando, vai chegando outra aqui para tirar o restante do sossego com a história do trator superfaturado e do orçamento secreto. Inclusive, hoje o blog tuliolemos.com.br publicou ou republicou uma entrevista concedida pelo ex-deputado e atual ministro Rogério Marinho ao Poder 360, em que fala de uma série de coisas, mas me chamou a atenção algo que não foi dito, né? Muitas vezes a gente vê o que foi dito numa entrevista, que é importante, mas o que não foi, muitas vezes termina sendo o mais importante. E foi justamente isso que me chamou a atenção. Na verdade, foi perguntado se ele poderia colocar à disposição a relação dos senadores e dos deputados, dos congressistas e os valores e como é que esse dinheiro foi e tal. E ele disse que da próxima vez vai tomar mais cuidado, vai ver mais como é que faz de forma mais transparente e tal. Ou seja, isso não foi repassado. Então são coisas que poderão eclodir um pouco mais adiante e aí sim, a gente está falando aqui em termos de Rio Grande do Norte,
ter reflexo na política do Rio Grande do Norte aqui, justamente porque a gente está tratando aí de um ministro que é visto como possível candidato ou a governador ou a senador. Esteve mais forte no governo Bolsonaro, pode até se fortalecer mais, ninguém sabe. O outro ministro, Fábio Faria, também esteve mais forte. Junto ao presidente, eles estão ainda fortalecidos, mas junto à questão de população, esse fortalecimento caiu um pouco, justamente por conta desse conjunto de fatores negativos, de desgaste, mas o fato é que pode ter reflexo também na política do Rio Grande do Norte e essa CPI do tratoraço. Tá, posso passar para o outro ponto da nossa discussão? Vocês querem falar ainda de tratoraço, Dani, Jean? Não, eu ia dizer só que o Stevenson assinou, né, esse requerimento, e eu acho que se chegar ao senador Jean e a Zenaide Maia, os dois também deverão assinar, né, esse requerimento. Seriam os três do Rio Grande do Norte. Né? Seriam os três do Rio Grande do Norte e apenas ressaltar que realmente é uma CPI que mais para frente poderá ter muito reflexo na política aqui do Rio Grande do Norte, como o Túlio disse, né? E eu acho que o ministro vai ter muito o que explicar, né? Inclusive já pediram aí esses documentos, né, que mostravam os pedidos, os encaminhamentos, né, dessas emendas para os parlamentares, e eles estão, pelo menos o líder do governo, Fernando Bezerra, né, Coelho, do Senado, ele já negou conceder isso aí, alegando lei de responsabilidade. Bom, enfim, eu não lembro exatamente o que foi que ele alegou, mas foi algo relativo à transparência, segurança de documentos, enfim, de informação. Então, ele já antecipou que não irá liberar aí essa documentação. O que é muito suspeito, né? Alguns chegaram a dizer que temem pela segurança da família. O que é que uma emenda parlamentar pode mexer com a segurança da família, né? Vamos para o nosso último assunto nacional, para a gente entrar aqui no assunto local também. Eu queria falar da pesquisa, né? Segurem-se nas suas cadeiras aí, porque lá vem comentários aqui, dependendo do que vocês ligam, mas é besteira. Vamos lá. Quem é petista e quem é bolsonarista. Mas o Datafolha divulgou uma pesquisa onde Lula aparece com 55% no segundo turno contra 32% de Bolsonaro. Eu já passo a bola para Jean. Esse é mais uma notícia ruim para o governo hoje, uma pesquisa nova, porque, se eu não me engano, saiu uma pesquisa ontem, Atlas, onde Bolsonaro estava um pouco na frente na pesquisa. E saiu uma pesquisa do Datafolha, que é um instituto de renome, né? Hoje, colocando, inclusive, água fria nessa pesquisa de ontem. Parece até uma coisa combinada, então a gente já começa a guerra nas pesquisas, mas é um indicativo a mais de que o governo passa por um momento complicado e a cada vez mais a gente vê esse viés de baixa crescendo, porque a CPI Covid, a possibilidade de uma nova CPI, esses documentos que estão sendo produzidos, e é uma exposição midiática muito forte para o governo, como se não bastasse o carimbo aí de quase 500 mil mortes, que é um número que a gente acredita que chegue, infelizmente. Então é um momento ruim para o governo. Eu ainda não vi detalhes dessa pesquisa, preciso ler com calma, mas que reflete também essa polarização imensa e o fortalecimento da oposição ao governo Bolsonaro. Poderia ter sido algum outro nome, mas o ex-presidente Lula continua muito forte, em que pese todos os desgastes que teve, todos os desmandos, as comprovações de desvios, a prisão, e ainda assim ele lidera a pesquisa. É um fato relevante do dia, a gente precisa observar melhor. Bastante relevante, né? Inclusive, a gente já vê a popularidade de Bolsonaro, ela vem caindo desde o ano passado, né? No início desse ano caiu muito, né, numa pesquisa que foi divulgada pela CNN, CNN, entre outras pesquisas, né, já mostrando aí um cenário de popularidade do presidente muito ruim, caindo. E, ao mesmo tempo em que surgiam pesquisas que mostravam que apenas Lula conseguiria vencer Bolsonaro numa disputa, né, em 2022, e aí
aconteceu tudo de uma vez. A pandemia, né, e aí esse decreto junto ao governo federal com relação à forma como ele vem combatendo, eu diria, né, entre aspas, essa situação que a gente vive, ao mesmo tempo que surgiu a situação jurídica envolvendo o ex-presidente Lula, né, e aí, ao mesmo tempo que a popularidade de Bolsonaro caía, surge aquela decisão lá no STF, que é liberando o Lula para disputar a eleição, né? Devolvendo a ele a elegibilidade, né? Então, isso tudo aí como a gente diz, né? A pesquisa ela reflete um momento, né? Então, esse momento, realmente, o que a gente vê em pesquisas é uma vitória do presidente Lula, do ex-presidente Lula, né? Numa possível candidatura em 2022. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muita água para passar por debaixo da ponte, como se diz. Né? Em política a gente não pode arriscar muito, né? Falar alguma coisa, mas é uma tendência, na minha opinião. Se nada acontecer com relação a Lula e a situação da pandemia continuar grave, Bolsonaro não conseguir reverter essa popularidade dele, eu acho que 2022 pode ser diferente. Antes de passar para Túlio, eu quero só ler aqui alguns comentários que já começaram a chegar, evidentemente, em relação à pesquisa. O Fernando está dizendo que o Datafolha é um lixo. A Débora, é isso? Não. Dora Oliveira está dizendo que só pode ter sido feita pela Datafoice. O Fernandes volta a dizer que Lula é um ladrão, presidiário. O João Maria Jacome diz Lula lá. Né? Aí vem o Bira e diz lá no inferno. A Dora diz, fizeram uma pesquisa lá no MST. Mara dá um amém não. Aqui. Eu acho que o amém, não sei se é a favor da pesquisa. Isso reflete um pouco essa radicalização da política no Brasil, sim, infelizmente. Sim, claro. E aí eu vou deixar para Túlio falar, mas infelizmente, né, Túlio, a gente percebe aí a polarização, a radicalização, e a gente tem hoje, me parece que só tem 2 candidatos fortes, o que é muito ruim para o processo democrático brasileiro, ainda mais quando a gente viveu todo o sofrimento daquele último governo do PT e de tudo que ficou comprovado. Antes de passar para Túlio, só dizer que o Felipe deu uma opinião aqui dizendo que agora é Ciro. Vai Túlio. Maria. Olha, eu acho que o governo deveria mandar fazer uma pesquisa da Consulte, melhorava o astral. A questão é a seguinte, eu não costumo muito discutir pesquisa, né? Mas eu acho esquisita essa pesquisa, apesar de saber que ela reflete alguns momentos, mas algumas pesquisas de caráter nacional, como aquela Paraná Pesquisas, outras, havia um equilíbrio, uma proximidade mais perto entre Lula e Bolsonaro. Essa agora ele dá uma avançada grande. Uma discrepância, né? Saiu bem diferente. A gente já viu pesquisas com Lula vencendo o segundo turno, mas dentro da margem de erro e tal. Essa realmente está distante. Tá. Até porque a gente não pode, exatamente, é um percentual como se você já estivesse na eleição, a disputa já caracterizada. A gente sabe que o radicalismo de um lado e de outro está provocando uma antecipação do pleito praticamente, ou da discussão em relação a 2022. Mas a verdade é que essa mesma polarização, ela sufoca o nascimento de uma terceira via, ou o crescimento desta, como é o caso aí de Ciro, né? Termina sufocando, e isso é de caso pensado. Eu escrevi um texto a respeito dessa situação no blog Túlio Lemos, a respeito dos fanáticos de um lado e de outro, e é de caso pensado. O fanático por Lula, pelo PT, ele estabelece um clima de beligerância absurdo contra o Bolsonaro. O fanático por Bolsonaro contra o PT. Então, essa briga de caso pensado entre eles termina realmente sufocando o crescimento de uma outra via. O fato é que Bolsonaro é extremamente forte. Ele pode estar... Eu vejo que ele tem puxado aí, tem crescido uma rejeição pessoal, que isso aí é realmente perigosa, essa rejeição, porque nós estamos numa eleição em 2 turnos, e aí na medida em que você
vai crescendo uma rejeição para si, você vai formando uma corrente contra. Numa eleição... Você diz que a rejeição é muito importante a gente ver esse índice de rejeição. Às vezes é muito mais importante do que a própria aceitação. Exato. Porque a aceitação você consegue criar. A rejeição é muito difícil de acabar, de eliminar. Então, o que acontece hoje é justamente isso. Eu vejo que Bolsonaro é muito corajoso, usa a mídia de uma forma que só ele sabe usar, no formato que ele acredita, como eu já disse, de caso pensado, vai para cima, bate. Eu não lembro recentemente, o que eu lembrava de Collor, por exemplo, fazer um pedido para que o povo fosse à rua, e todo mundo de verde e amarelo, foi todo mundo de preto, né? E Bolsonaro, no auge de 400 mil mortes, no Dia do Trabalhador, vai um grupo expressivo, né? Tirando de lado as fake news de um lado e de outro, mas foi um grupo expressivo. E fazer protesto pró-governo não é uma coisa comum. Você há de convir que protesto, em geral, é contra alguma coisa. Fazer um protesto em favor de um governo que está, inclusive, sendo acusado de ser o responsável pela morte de 400 mil pessoas, não é algo fácil. Então, dá toda uma demonstração de que essa polarização mantém vivo o bolsonarismo, que vai levar adiante e, naturalmente, vai depender muito de como ele vai se comportar no governo, porque esse pessoal é tão cego quanto o PT. Cego, que eu quero dizer, é que ele... Pronto, pode olhar nas redes para dizer aí que o Flávio fez, foi ótimo, lavou a alma e tal, de todo brasileiro que queria chamar Renan de vagabundo e tal. Então, a gente tem, os políticos podem ser cegos, os apaixonados de um lado e de outro, e nós temos a obrigação de ter equilíbrio para tentar fazer uma avaliação sem paixão e principalmente exacerbada. Então, é preciso realmente que veja. Eu não sei quando é que vai ser. Se você pegar, Túlio, e qual é o... A gente ainda não viu a pesquisa em detalhes, se nenhum de nós. Pegar, né? Mas tirando um retrato dela, você percebe realmente que Bolsonaro ele ainda preserva, ele é muito forte, eu concordo com você, Túlio. E é um fanatismo, não diria cegueira, um fanatismo, né? E você percebe que ele perde uma parte e essa parte migra para Lula. Porque hoje Lula é quem representa a antítese a Bolsonaro, da mesma forma que Bolsonaro representou e conseguiu se eleger. Não existe ainda um candidato de centro. Quem sai de Bolsonaro não vai para Lula, Jean. Bolsonaro estabeleceu um viés ideológico. Ele é de direita. Tem um comentário interessante. O eleitor de Bolsonaro que deixa Bolsonaro, ele não vai para Lula. Tem um comentário interessante, Jean, para ajudar você. Não, deixa eu ajudar você. Não, deixa eu ajudar você. Tem um comentário interessante do Marcos aqui, Cavalcante. Ele está dizendo o seguinte: ninguém está levando em consideração os 35% de abstenção na eleição passada. Esse percentual é quem vai decidir a próxima eleição. Existem... que não votou. Permite, Túlio. Existe o fanático Bolsonaro, esse não muda e não vota Lula por nada, mas existe quem votou em Bolsonaro por insatisfação, por decepção com o passado, com o PT. Existe um eleitor menos radical e que hoje ele se sensibiliza com muita coisa errada que vem nesse governo. Esse eleitor que está ali migrando no centro, que pode sim mudar de ideia e para não continuar com o atual governo Bolsonaro, que poderia votar em Lula. Esse eleitor existe, sim. Jean, é um eleitor que migra fácil. Você vai lembrar de algum empresário que eu não estou lembrado. Só um instantinho, Daniel. Deixa eu só provocar vocês. Vocês estão falando aí do eleitor que votou insatisfeito, mas essa observação dos 35% de abstenção é muito forte. Interessante. Era o eleitor que não queria... Bom, a gente acha, pelo menos a maioria, não quis votar no PT, pelo histórico, como eu já falei aqui, da cleptocracia que o PT instituiu no Brasil. Não queria votar em Bolsonaro por não confiar e pelo próprio perfil radical de direita e algumas coisas que ele colocava. E esse eleitor não votou na eleição passada. Então a gente precisa levar muito em consideração esse eleitor agora, que talvez ele esteja muito mais afetado pelos erros que o próprio governo Bolsonaro vem fazendo, principalmente no decorrer da pandemia. E nessa revolta ele vai até votar
talvez naquele candidato que ele não queria, no partido que ele não queria, pelo histórico que o Brasil teve de corrupção. Deixa eu só trazer um fato. É o voto que não é o voto no PT, é o voto contra Bolsonaro. É exatamente o que Jean está dizendo, de pessoas que votaram em Bolsonaro e agora pensam sim em votar em Lula. Inclusive, Jean deve lembrar, eu não lembro qual foi o empresário, mas um grande empresário aqui no Brasil deu uma declaração, foi manchete aí nos principais jornais do Brasil, de que ele hoje preferia votar ele usou um palavreado mais pesado, mas digamos, eu não lembro exatamente como foi, mas disse que hoje votaria no menos ruim, que seria Lula. Entre Lula e Bolsonaro, ele votaria em Lula. Um grande empresário que era bolsonarista, que votou em Bolsonaro, fez campanha para Bolsonaro. Não sei se o Jean vai lembrar quem é esse empresário, eu não estou lembrado agora, mas isso foi manchete em vários jornais aqui do Brasil. Era só para lembrar isso. Eu vou tentar resgatar depois, mas existem alguns casos de grandes empresários que votaram em Bolsonaro. Existia um manifesto recente que os banqueiros se reuniram e botou panos quentes ali. Existe uma insatisfação muito grande. O mercado ele se movimenta e já conversa entre si, porque o governo Bolsonaro, apesar de ser um governo dito liberal, não consegue imprimir um ritmo de aceleração econômica que ele se propôs a fazer. E tinha tudo para fazer, é verdade, mas ele perdeu a grande oportunidade de liderar e de fazer valer todos aqueles princípios e promessas, os compromissos de campanha. Tem um ministro da Economia, que é um ministro que vem da escola liberal, da escola de Chicago, que é um ministro que ainda sustenta a credibilidade junto ao empresariado, que é Paulo Guedes, mas não consegue imprimir o ritmo acelerado das reformas. E me parece que está cada vez mais complicado disso acontecer em função da crise sanitária, em função dessas CPIs e de todas as dificuldades que o governo Ele já jogou a toalha. Ele então, disse que não ia mais dar nenhuma... O mercado começa a observar isso e a gente percebe essa mudança de humor dos grandes empresários. Gente, agora, claro, aqueles mais fanáticos... Uma informação rapidinho, Jean. Eu acho que é a mesma que você está querendo dizer aqui, eu acabei de receber também aqui. A prisão da vereadora A vereadora Margarete Régia, ela foi detida em uma blitz na Zona Norte de Natal. A vereadora, ela foi eleita na última eleição, ela é irmã do deputado Albert Dixon, né? Ela foi detida, a gente tá buscando informação ainda foi numa blitz. Parece que ela tá numa blitz e discutiu com os policiais, uma coisa mais ou menos assim. A gente já está em busca da informação aqui, mas ela foi detida e está na delegacia de plantão da Zona Norte. É essa informação que a gente tem, vereadora de Natal. Mas eu quero, a gente já está quase encerrando a nossa... Eu queria só levar um dado aí, Daniel, um dado que é importante muito rápido, que tem um outro assunto local que eu queria trazer aqui. Não, tudo bem. É só para dizer o seguinte, dessa pesquisa, que também é esquisita, eu não gosto de dizer que pesquisa é mentirosa, não, porque pesquisa você tem a metodologia, o formato, o momento, a circunstância, uma série de coisas, mas... E quem sou eu para questionar uma pesquisa do Datafolha, né? E o curioso é justamente isso, é que o PT sempre chamou os piores adjetivos com a Folha e com o Datafolha, né? Agora a coisa está invertida. Eu ia falar isso naquele comentário lá. Aí a pesquisa do Datafolha, mas eu queria dizer um dado curioso, é que nessa pesquisa do Datafolha, Lula está com 35 e Bolsonaro com 34 no voto evangélico, que era um segmento, ou é um segmento em que Bolsonaro mantinha muito fortemente ainda a sua popularidade. Exatamente, no mínimo, né? Gente, vamos lá, vamos para frente aqui. Eu tenho um último assunto que eu queria tratar com vocês, que é depois a liberação que a governadora fez a partir do decreto. O decreto que era válido até hoje restringia a atividade econômica em alguns aspectos, bares, restaurantes não podiam vender bebida alcoólica, tinha o toque de recolher no domingo, isso tudo foi suspenso, né? E eu queria ouvir a opinião de vocês e como o cara que mais comenta e sabe mais do que todos nós aqui dessa bancada sobre o assunto, eu quero começar com o Jean, que ele é muito... Não sei mais do que vocês não, mas sabe? Você é muito mais antenado com a economia aqui do que a gente é metido a falar de política. Não, eu tenho uma visão muito, muito clara, pelo menos para mim, de todo esse processo. Acho que a economia do Rio Grande do Norte não aguenta muito tempo, mas acho que a governadora fez o esforço que ela pôde para segurar as pressões. Porém,
a flexibilização de algumas normas, como a liberação de bebidas e o retorno de aulas para algumas idades, não resolve o problema da economia do Rio Grande do Norte. E não serão medidas governamentais de governadora Fátima Bezerra, de prefeito Álvaro, nem do presidente Bolsonaro, que vão resolver o problema da economia. A economia a economia sofre dificuldades em função de um problema sanitário e um problema de saúde pública nacional, de tudo que a gente está passando. Enquanto não formos vacinados, enquanto a população não estiver imunizada, a economia permanecerá travada, as coisas não vão acontecer. Então, é de uma falácia, essa ignorância de cobrar do governo, de culpar o governo por ter acabado o turismo. Então, o governo, de uma hora para outra, acabou com as praias, o governo derrubou o Morro do Careca, o governo acabou com os bugos. Isso não existe. Os turistas deixaram de viajar para o Rio Grande do Norte, e não é diferente em nenhum estado, em nenhuma cidade, capital do Brasil, porque eles foram impossibilitados de viajar em função da pandemia, porque não querem se contaminar, porque não querem se expor. Então, esse é um problema econômico em decorrência da saúde pública e não é um decreto flexibilizado que vai mudar. Agora, muitas atividades econômicas precisam se reinventar e o apoio governamental ele é, sim, fundamental, mas ele não transformará e não vai trazer essa retomada econômica de forma ágil, como muita gente está pensando e cobrando medidas como se isso fosse acontecer. E qual governo que quer que a sua economia acabe? Qual governo que quer que o seu turismo fique aos pedaços? Nenhum, né? Eu Dani, concordo com o Jean. Eu quero ouvir uma opinião Eu acho que sua. o que causa... Sim, Dani, sim. me permita, porque eu ouvi também alguns questionamentos em relação à posição das entidades que representam esse segmento. Né? Algumas pessoas dizendo que essas entidades não fizeram nada e tal. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que essas entidades, pelo menos é minha opinião, vamos dar o exemplo aqui, FEComércio, Federação do Comércio. O que eu sei é que a Federação do Comércio participou dessas discussões junto ao governo do Estado. Agora, a Federação do Comércio não encampou não fez uma campanha massiva e dura e enfrentando o governo. Foi uma postura diferente que ela resolveu adotar, não que ela não articulou, que ela não foi atrás. Pelo menos é uma visão que eu não sei se você concorda, se você também acompanhou isso, ou se você concorda com essas críticas que essas entidades que representam o setor não se mobilizaram. Eu estou acompanhando de perto, quero dizer que todas as entidades, principalmente FEComércio e Fierne, acompanham de perto com preocupação e cobrando firme da governadora, eu também acho. Sem histeria, sem esticar a corda, com respeito como tem que ser e cobrando as medidas que precisam ser adotadas. Eu queria aqui ressaltar que eu considero exemplar, de verdade, a participação. Eles têm mostrado preocupação e todos os dias a gente falava e eu acompanhava esse processo e não se faz essa cobrança com histerismo, mas baseado na realidade e no que é possível ser feito e respeitando a ciência, como eu acho que a governadora vem fazendo, escutando o comitê científico e pesando. Agora mesmo o comitê científico foi contra essa flexibilização e ouvindo os setores, ouvindo exatamente a FEComércio, a Fierne, ponderando com eles, foi que ela decidiu ceder um pouco mais para que a gente acelerasse um pouco mais a economia, principalmente setores do turismo, em especial setores de bares e restaurantes que vinham sendo muito prejudicados. Não é fácil para a governadora tomar uma decisão como essa, na medida em que é contraditória a posição da governadora, levando em consideração que os índices de ocupação de leitos críticos e de UTI ainda são elevadíssimos em todas as regiões do estado. A gente não está levando em consideração uma situação de normalidade. Nós tivemos uma baixa no número de mortes, mas os leitos continuam altos, a ocupação continua muito alta. Então, não tem sido fácil para ela, para qualquer gestor, num momento como esse, de você ser acusado. Eu estou quebrando o meu estado porque eu estou mantendo tudo fechado, mas eu estou salvando vidas. Eu vou deixar de salvar vidas e vou abrir. É uma coisa meio assim, não é fácil. Entre a cruz e a espada, como se diz, não é fácil para nenhum governante. Então, ela foi, nesse momento aí, ela ouviu o comitê
mas não levou em consideração, porque o comitê estava de olho na questão dos números e teve que ouvir e ceder à pressão do empresariado para poder abrir um pouco mais e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. A grande esperança nisso tudo é que a gente está indo numa situação em que, naturalmente, a vacina vem chegando num quantitativo bom, vai aumentando para que a gente possa vencer essa situação pela vacinação em massa, e não por questão de estar hoje fechando e abrindo amanhã ou depois. A realidade Também acho que isso aí não resolve a economia, fechar e abrir. Eu acho que não é momento de flexibilizar. Como o Túlio disse, os índices estão altíssimos. A Organização Mundial da Saúde disse, inclusive, agora, acho que hoje, né, que a gente está num platô muito preocupante, porque é um platô que é alto, de índices altos ainda, né? Eu fui dar uma checada hoje, né, nos índices, a gente tem, por exemplo, 90,7% de ocupação de leite de UTI, né, Covid. Quer dizer, o que é que se precisa para voltar com as restrições? Que a gente chegue a 100% de ocupação dos hospitais, que as pessoas voltem às filas e morram à espera de uma vaga. Dani, né? Levando em consideração... Eu gostaria de discordar um pouco de vocês. Levando em consideração... Só para concluir. Discorde rapidamente. Levando em consideração que, no caso que o Dani está falando, 90%, quando as pessoas chegam a ocupar esses leitos, se a gente levar em consideração os números de letalidade dos hospitais de Natal, né, mantidos pela Prefeitura de Natal, na faixa de 70% a 80%, então o fato não é só você estar na UTI, você pode estar na UTI vivo e sair no caixão. Não é segurança nenhuma, né? E só mais um dado que eu trouxe também, de novos casos ontem, 3.600 novos casos ontem. No ano passado, em junho, a gente teve por volta de 5.000 novos casos e uma média de 1.400 novos casos por semana. Ou seja, a gente está praticamente da mesma forma que a gente estava no pico da primeira onda no ano passado. A gente não tem, a governadora, como Jean ia dizer, não abriu tanto, mas abriu já um bocado, viu, Jean? A gente, na verdade, o momento, na minha opinião, seria não de flexibilizar, de fazer o inverso, de fechar mais um pouco e dar uma segurada. Gente, vamos lá. A gente precisa encerrar, já são 20 horas. Só para concluir, eu quero elogiar, a gente critica quando tem que criticar a medida da governadora, porque, ao contrário de Túlio e Dani, eu acho que a gente tem que começar a flexibilizar aos poucos. Os restaurantes e bares, principalmente, estão funcionando com capacidade limitada, atendendo todos os protocolos, e isso já vinha sendo adotado, todo mundo sabe o que fazer. Agora, é claro que muitas vezes existe um ou outro que cometem uma bobagem e todos acabam pagando o preço. É importante que a gente fiscalize e denuncie aqueles empreendimentos que não estão seguindo os protocolos para que possam funcionar. Então, eu sou a favor da reabertura gradual, mas com todos os cuidados, com todos os protocolos de segurança. Vamos lá, eu quero, para encerrar, agradecer ao Edu, que está aqui participando em vários momentos, em várias opiniões, ao Cavalcante, Marcos, o nome dele, é meu amigo. Um abraço, cabeção. Clarinha Moreno, que está sempre aqui com a gente, participando também, dando opinião. Ana Clara Lemos, deixa eu ver mais aqui, de José. Clarinha Moreno garantindo a audiência, né? Garantindo a audiência. Muito bem, Clarinha. Se não chegar em casa... Olha, ela e Cristiane Lemos, a irmã de Túlio, não falha uma live aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que participaram. Todos que assistiram a nossa live, fazendo o convite para na segunda-feira também, às 19 horas, participarem com a gente aqui desse momento de bate-papo, descontraído, conversar um pouquinho sobre os fatos mais importantes que envolvem a política e a economia do Brasil e do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Túlio, muito obrigado, Xará, muito obrigado, Jean. Valeu pela opinião de vocês, pela conversa, tem sempre sido muito bacana esse nosso momento aqui. Espero que mais pessoas participem, convidem os amigos das próximas vezes, tá? Vocês que estão nos assistindo, e a gente vai ter cada vez mais gente participando. Daqui a pouco, o José colocou aí informação sobre a prisão da vereadora de Natal, daqui a pouco no novonoticias.com.br a gente vai dar informação. Obrigado, José, que também é procurador da Câmara e colocou a informação aí. A gente vai detalhar essa Eu só prisão queria aí. fazer uma observação, vocês que acompanham a live aqui no Novo.
é que a gente vai passar em breve a fazer as reuniões de pauta do Novo abertas, tá? Então vocês vão poder participar da reunião de pauta. A gente está ajustando isso aí para que cada pessoa possa entrar e dar opinião sobre o que a gente vai conduzir do jornalismo aqui do Novo ao longo dos dias. Muito obrigado a todos vocês. Uma excelente noite. Aliás, espera aí. Oi. Diga. O pessoal que está aí acompanhando a live podia sugerir, né? O que vocês acham que o jornal podia, um assunto para a gente cair em campo, investigar? Qual seria um assunto interessante, hein? Será que vocês têm alguma sugestão? Coloca aí, pessoal. Sugere aí no comentário aí. O que vocês acham que a gente poderia investigar? Ou seja, vamos lá. Vamos esperar agora aqui. Vamos até 8h30, Jean? Não, 8h30 não, pelo amor de Deus. Você só garante... O secretário de Cultura, né? O ministro da Cultura, Mário Frias, está internado. Está fazendo um cateterismo de emergência. Foi? Não tem nada a ver com CPI, não. Foi... Ah, tá. Eu pensei que era ainda da CPI. Estava assustado. Quem deve fazer cateterismo nesses dias é Pazuello, do susto, do medo. Bom, vamos lá. Eu, apesar dessa provocação de Jean, pedindo aí para que a gente tenha algumas vamos fazer a reunião de pauta, então. Vamos fazer a reunião de pauta. A gente vai abrir a nossa reunião de pauta do Novo para todo mundo que quiser acompanhar. A gente está vendo o sistema, eu queria fazer uma observação importante. Uma live ou a gente divulga o nosso canal. E aí eu quero fazer um convite a você. Vai lá no portal do Novo, novonoticias.com.br, e tem no lado direito tem o Zap do Novo e tem a newsletter. Você pode acessar, fazer um cadastro para receber as notícias do Novo no WhatsApp, mas também na newsletter. Então eu vou pedir para você fazer isso, porque todas as manhãs você recebe uma newsletter muito bacana, com os principais assuntos do dia. Diga. Aqui mesmo, quando terminar aqui a live, você vai no link da bio, lá no Novo, lá em cima tem um link, você clica lá e por lá você faz o cadastro para receber a news e para receber notícias no WhatsApp. Faz isso lá, quando terminar aqui a live, vocês vão lá em cima e clica lá no link, tá? Inclusive a gente vai passar a mandar, a partir do próximo final de semana, o arquivo do jornal impresso nessa newsletter. Ó, tem uma sugestão aí, Daniel, tem uma sugestão aí. Legal. Sugestão de pauta, eu gostei. Uma matéria detalhada sobre as adequações das escolas públicas para o retorno às aulas. Boa, muito boa. Muito bom. Muito bacana. Vamos sim. Excelente. Vamos procurar essa informação aí junto ao governo do estado, visitar Eu queria fazer mais uma observação. Hoje Dani veio de azul, da cor do PSDB. Só faltou um desenho assim de um tucaninho aqui. Vocês tiram onda com a minha cara quando eu venho de vermelho. Quando eu venho de azul, ninguém fala nada. O azul foi uma homenagem a Túlio Lemos. Ao Novo. Foi homenagem ao Novo, minha gente. Muito boa noite, muito obrigado e até a próxima. Valeu, beijo, boa noite. gente. Até lá. Boa noite. Tchau. Tá.